pessoal! Hoje eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre as cardiopatias congênitas na pediatria. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as cardiopatias elas podem gerar um hiperfluxo no pulmão por meio do tronco pulmonar ou um hipofluxo. Quando eu tô falando de hipofluxo pulmonar, vocês podem ver que o hipofluxo é quando eu não tenho nada chegando no tronco pulmonar, portanto eu tenho uma estenose pulmonar, geralmente da artéria pulmonar. Ponto. Outra coisa, hiperfluxo pulmonar é quando vem muito sangue, vem muito volume para o tronco pulmonar. E isso jorra dentro dos pulmões, causando um hiperfluxo pulmonar, uma congestão pulmonar. E aí, nas cardiopatias congênitas, a gente tem que dividir elas em acianogênicas e cianogênicas. O que significa isso? As acianogênicas são aquelas que elas não causam, claramente, cianose. E entre elas, a principal delas, a mais comum, a mais frequente, é a CIV, comunicação interventricular. A comunicação interventricular é uma comunicação que acontece entre os dois ventrículos. O que vai acontecer? Vai ter um buraquinho aqui, onde vocês podem ver, e o sangue que tem maior pressão vai ir para o lugar que tem menor pressão. O sangue, ou seja, do ventrículo esquerdo, que tem maior pressão, vai ir para o ventrículo direito, que tem menor pressão. O que vai acontecer aqui? O ventrículo direito vai pegar e vai mandar todo esse fluxo para o tronco pulmonar. O que vai acontecer? Que eu falei antes? Hiperfluxo pulmonar. A gente vai ter uma congestão pulmonar. E o que vai acontecer? Esse ventrículo direito vai receber muito volume de sangue, porque a gente sabe que o ventrículo esquerdo, ele é maior, ele é mais musculoso, ele tem mais capacidade de contração. Só que o ventrículo direito não, o ventrículo direito é fraquinho, é pequenininho. Então, esse ventrículo direito vai ficar sobrecarregado, causando na criança uma insuficiência cardíaca. E na criança, a gente tem que saber diagnosticar os sinais clínicos da insuficiência cardíaca no neonato, mais basicamente, né? Que é o quê? Aquela criança que cansa muito fácil. Aquele neonato que vai mamar e para. Mamada incompleta, que tem dificuldade de ganhar peso, porque ele cansa. Que tem sudorese, que tem dispneia, mas ele não tem cianose, certo? Então, essa clínica vai me fazer pensar em uma cardiopatia congênita, e aí a CIV, a comunicação interventricular, é nessa comunicação que a gente tem aqui. Que a CIV é chamada de cardiopatia congênita acianótica de hiperfluxo pulmonar, tá ok? O que eu vou ter de sopro? Vou ter algum sopro? A gente tem que saber que nem todo sopro é patológico, mas aqui na CIV a gente vai ter basicamente um sopro sistólico, tá? Um sopro sistólico que vai me caracterizar uma CIV. E o tratamento é, se a criança for assintomática, ou se for um buraquinho muito pequenininho, tem chance de fechar sozinho. Mas, caso seja um defeito maior na parede, aí a gente vai ter que fazer o tratamento da insuficiência cardíaca e depois fazer uma bandagem de artéria pulmonar e aí encaminhar para cirurgia e afins. Ah, mas será que eu posso ter uma comunicação interventricular? A gente sabe que ela é acianogênica, não causa cianose, mas será que eu posso ter uma CIV com cianose? Pode. Numa síndrome específica, chamada síndrome de Eisenmenger. O que acontece nessa síndrome? A gente vai ter uma criança com CIV, só que essa síndrome acontece lá quando a criança tem mais 5 anos, 8 anos, 10 anos, é mais tarde, é uma CIV, essa criança tem CIV, só que ela é assintomática por muito tempo, porque ela é pequenininha. O que vai acontecer? Vai ir uma CIV, né? Ali na CIV vai ir o sangue do ventrículo esquerdo diretamente para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai ir para a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai ficar recebendo sangue em cima de sangue, a paulada. O que vai acontecer? A artéria pulmonar vai fibrosar. Ela vai fibrosando. Conforme ela vai fibrosando, vai ficando difícil do sangue passar pela artéria pulmonar. Hipertensão pulmonar. O que vai acontecer? O sangue vai inverter o fluxo. Em vez de ir para cá, ele vai voltar. Então, ele vai voltar do ventrículo direito para o esquerdo. E aí sim eu tenho cianose. E aí sim eu tenho CIV com cianose. Nessa síndrome de Eisenmenger. Agora, falando de outra, a segunda mais comum, que no caso das acianogênicas, é a comunicação interatrial, que acontece aqui em cima. É uma comunicação entre o átrio esquerdo e direito. Mesma lógica, vai de maior pressão para menor pressão. Então, ele vai do átrio esquerdo, que tem menor pressão, para o átrio direito, que tem menor pressão.
que vai acontecer? Esse sangue vai passar de volta, vai voltar para o ventrículo direito, e do ventrículo direito vai sumir para o tronco pulmonar. O que vai acontecer? Hiperfluxo pulmonar, congestão pulmonar. Mas, qual que é a diferença? É que geralmente esse defeito na comunicação interatrial é pequeno. Então, a criança provavelmente não vai ter muito sintoma, tá? Ela não vai ter muito sintoma. Geralmente, vai ser um achado incidental em algum exame, tá? E ele acaba fechando sozinho. Mas, algo importante. Se tu vê numa questão um sopro muito característico, que é o desdobramento fixo da B2, eu tô falando de comunicação interatrial, pode ter toda certeza, marca essa questão, tá bom? Agora, por último, vamos falar de mais uma, a cianogênica, que é a persistência do canal arterial. Primeiro, o que é canal arterial? Canal arterial é uma coisa que os neonatos nascem, é uma comunicação entre a aorta e entre o tronco pulmonar, para o sangue se misturar. Então, esse é o canal arterial. Ele geralmente fecha sozinho entre 24 e 48 horas de vida do neonato. Quando ele não fecha, vai acontecer o quê? Uma criança que vai nascer bem, porque ela vai ter o canal arterial tranquilo, vai nascer bem, só que esse canal não vai fechar. O que vai acontecer? Misturança de sangue, tá? Misturança de sangue. O que vai acontecer? O sangue que vai vir na aorta vai se misturar junto com o sangue da artéria pulmonar. Esse sangue vai para a artéria pulmonar, causa hiperfluxo, certo? Causando congestão também. E um principal fator de risco aí que aparece nas provas é a criança ser prematura e também ter rubéola congênita. O que a criança vai ter? Vai ter hiperfluxo, vai ter a congestão e pode apresentar algum sintoma de insuficiência cardíaca até pela sobrecarga do ventrículo direito. Mas a persistência do canal arterial tem alguns pontos importantes, pontos chaves para questões que é: sempre que tu vê na questão sopro em maquinaria, é um sopro contínuo, chamado de sopro em maquinaria, é persistência do canal arterial. Pulso em martelo d'água. E também um precórdio hiperdinâmico, porque o coração tá trabalhando muito. Então, tu consegue ver esse precórdio bem trabalhado. O tratamento vai ser indometacina, ou também pode ser feito com ibuprofeno, ou também com paracetamol. Certo? Então, essas são as acianogênicas. Agora, vamos passar para cianogênicas. As cardiopatias congênitas cianogênicas, elas causam cianose. E tem duas principais. A principal delas, e que você já deve ter ouvido falar, é a tetralogia de Fallot. Falou. Eu chamo Fallot. A tetralogia de Fallot, ela acontece pelo seguinte, ela tem 4 coisas. Ela vai ter uma estenose pulmonar, então essa artéria pulmonar aqui vai estar trancada. Ela vai ter uma hipertrofia do ventrículo direito, vai ter uma comunicação interventricular e vai ter uma destroposição da aorta. São essas 4 coisas, por isso se chama tetralogia. Como que vai funcionar? É uma criança que tem CIV, né? É uma criança que tem comunicação interventricular. Então, eu vou ter sangue passando do ventrículo esquerdo para o direito. Tranquilo. O que vai acontecer? Esse sangue vai tentar ir pro tronco pulmonar, para a artéria pulmonar. Só que, na tetralogia de Fallot, a gente tem uma estenose pulmonar. Vai estar fechado. Não vai conseguir passar. O que vai acontecer? O sangue volta, causando uma sobrecarga no ventrículo direito. E o sangue volta para a aorta, na verdade, né? Volta uma aorta, vai liberar um sangue pela destroposição da aorta. A aorta o sangue volta e vai para a aorta, e a aorta libera um sangue desoxigenado. Se a aorta libera um sangue que não está oxigenado, a criança tem cianose. Por isso é uma cardiopatia cianogênica. Tem alguns achados característicos no raio-x, que eles chamam que o raio-x é em bota ou em tamanco, calçado holandês. E a clínica da tetralogia de Fallot é cianose central, geralmente. Só que ela não é tão imediata do parto, ela é um pouquinho depois. Então, é uma cianose central, saturação super baixa, e o que geralmente aparece em prova é a famosa crise de cianose, ou crise de hipóxia, que a criança vai ficar
uma cianose muito ruim. Vai piorar a cianose, a saturação vai piorar. Tu vai colocar oxigênio e não vai estar melhorando. Nessa crise de cianose, crise de hipóxia que acontece na tetralogia de Fallot, o tratamento você tem que saber. O tratamento vai ser feito com beta-bloqueador, oxigênio, posição genipeitoral. Então a criança fica meio que. A posição genipeitoral, todo mundo sabe. Sedativo, a gente vai usar geralmente morfina e hidratação da criança. Então, esse é o tratamento para crise de hipóxia. Agora, por último, vamos falar sobre outra cardiopatia congênita cianótica. Outra cardiopatia congênita cianótica é a transposição dos grandes vasos ou das grandes artérias. O que acontece? Geralmente, a artéria aorta que a gente vê aqui, ela sai do ventrículo esquerdo, né? Que tem força para mandar sangue para o corpo inteiro. E o tronco pulmonar sai do ventrículo direito, para receber o sangue desoxigenado, oxigenado. Na transposição dos grandes vasos, inverte. A aorta vai sair do direito, ventrículo direito, e o tronco pulmonar vai sair do ventrículo esquerdo. E aí a gente já sabe a confusão, né? O que vai acontecer? O ventrículo esquerdo, que tem muita força, vai mandar para o tronco pulmonar um sangue com muita força, isso gera hiperfluxo pulmonar, gera congestão. E a aorta, que vai estar no ventrículo direito, vai mandar sangue desoxigenado pro corpo. Isso gera cianose. E aí, é comum, eles chamam que o raio-x é em ovo, que o coração tem um formato ovalado. Qual que é a característica da transposição dos grandes vasos? É uma criança que nasce bem, porque ela nasce e o conduto arterial tá ali ainda funcionando. Lembra que o conduto arterial liga a aorta com a artéria pulmonar, com o tronco pulmonar? Faz essa mescla de sangue nas primeiras horas. Só que ela nasce bem, então, porque ela tem um canal arterial. Só com o passar das horas, dos dias não, horas, né? O canal arterial fecha ali entre 24 horas, essa criança vai piorando, porque o canal arterial vai fechando. E ela vai ficando cianótica, certo? E com congestão pulmonar. Então, claramente o tratamento vai ser deixar o canal arterial aberto, até que a gente possa resolver a situação. Como? Com prostaglandina. Prostaglandina é o tratamento para deixar o canal arterial aberto. Então, como que eu vou diferenciar a transposição de grandes vasos com a tetralogia de Fallot? Na transposição de grandes vasos, é uma criança que é um quadro mais agudo, digamos assim. Porque a criança vai nascer bem, só que depois de algumas horas ela vai piorando até o óbito. Porque ela não vai receber oxigênio, né? Ela vai ter cianose. Já a tetralogia de Fallot, ela demora um pouquinho mais, tá bom? Então, é isso. Queria comentar um pouquinho sobre as cardiopatias congênitas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!